Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje a gente vai continuar com um dos assuntos que a gente abordou na última aula e também vamos iniciar um capítulo novo, tá? Então, esse assunto que eu quero abordar com vocês hoje, para iniciar, são as interjeições e as onomatopeias. Elas são utilizadas para trazer um sentido no texto. Como assim? Eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Muitas vezes as histórias em quadrinhos, elas apresentam uma sequência de sons, letras ou até palavras que funcionam como pistas para que o leitor complete as informações que estão ausentes ali naquele texto. Como assim? O leitor utiliza os seus conhecimentos prévios, tá? As suas vivências, para trazer então uma interpretação para aquelas letras, para aqueles sons, como se fossem sons, né? As palavras que expressam os sons em uma história em quadrinhos. Então, as onomatopeias e as interjeições, elas têm a função de representar esses sons. Podem ser ruídos, podem ser barulhos, podem ser sentimentos ou emoções e são fundamentados então em uma escrita, em um texto, para que traga então essa interpretação ao leitor. Em que tipo de texto elas são utilizadas? Nos textos multimodais, que são aqueles que não são compostos somente por palavras, mas sim também por imagens, né? Ou por figuras, por fotos, por pinturas, enfim, algum texto que não seja composto somente por palavras, ele tem um pouco de imagens, então ele acaba sendo considerado um texto multimodal, tá? Então, com as onomatopeias e as interjeições, nós temos essas representações de sons, ruídos, sentimentos, emoções, barulhos, né? Que são fundamentais para essa interpretação, para você entender o que está acontecendo ali naquele texto, ou naquela história em quadrinhos, enfim. Vamos abordar então? Essa tirinha aqui está presente lá no seu livro, tá? É da Gi e do Kim, e eles são os bem casados, tá? Essa tirinha foi criada por Marcos Noel e a gente vai então analisar ela agora, vai perceber se existe alguma onomatopeia ou alguma interjeição presente aqui nesse texto, ok? Lembra que eu falei para vocês, para que antes da gente começar a ler o balãozinho das tirinhas, a gente poder analisar ela como um todo? Prestar atenção em todos os detalhes que a compõem, né? O que está presente ali nas imagens, para a gente poder contextualizar, então, qual é a situação que está sendo vivida ali. Então, nós temos aqui no primeiro quadrinho a paisagem de uma cidade. Se você tem um pouquinho de conhecimento prévio sobre essa paisagem aqui, você vai poder identificar que ele está situado na cidade do Rio de Janeiro, tá? Então, olha lá, tem um morro e tem o Cristo Redentor lá em cima. Então, a gente pode perceber que esse daqui é o Rio de Janeiro. E nós temos também um personagem ali dentro de um carro. No próximo quadrinho, nós temos ele no carro aqui, ó, meio que fazendo uma curva, digamos, né, como se tivessem duas imagens aqui, mas é o mesmo. E aqui no último nós temos então ele falando no telefone com alguém, que é uma moça, que deve ser a Gi, por exemplo, né? Então nós temos dois personagens, um masculino e um feminino. Provavelmente eles estão conversando ao telefone, ó, porque eles estão aqui no telefone em algum momento. E a gente também pode perceber que eles estão no final da tarde, ó. Veja a cor do céu no primeiro quadrinho e a cor do céu no último quadrinho. Então a gente está como se estivesse no pôr do sol, digamos assim, tá? Final de tarde, ó. Aqui já está mais laranjinha, aqui já está ficando mais escuro. Vamos agora, então, conhecer o que é que eles estão falando. Ou seja, nos apropriar do texto escrito que está presente aqui nessa tirinha, tá? Então, ele está dizendo aqui, ó. Hoje eu vou buscar a Gi no curso meia hora antes. Então, ele está lá indo buscar a Gi no curso. E ele se programou para chegar lá meia hora antes. Aí ele continua, ó. A Gi vive falando que sou cabeça de vento e sempre esqueço a hora que ela sai. Então, ele está se achando que vai chegar mais cedo para surpreender a Gi. Porque ela chama ele de cabeça de vento e diz que ele sempre chega mais tarde, né? Então, ele quer surpreender ela. Aí, quando ele tá no caminho, tem um barulho aqui, ó. Trim, trim. Isso significa o que pra gente? Qual é o significado desse trim, trim? É porque o telefone está tocando. Então, a gente consegue perceber que
Essas palavras emitem para nós um significado de som, né? Que é o toque do telefone. Então a gente percebe que tocou o telefone dele ali. E aí a Kelly atende, ó. Alô? Oi? Tô chegando, te espero na esquina de sempre. E aí a Gi responde, hã? Hoje não é dia de curso, amor, hoje eu não tenho curso. Então ela, quando vai falar com ele, a primeira coisa que ela fala é, hã? Isso é uma interjeição. Demonstra qual foi o sentimento dela naquela hora. Ela ficou confusa. Ela não estava entendendo porque ele estava no curso, indo buscar ela no curso, né? Sendo que não era dia do curso. Então esse que ela fala por primeiro no telefone expressa esse sentimento que ela teve naquele momento. O que ela estava pensando, né? Quando o Kim então liga para ela e diz que está indo buscar ela no curso. A gente vai analisar agora então quais são as diferenças entre a onomatopeia e a interjeição, tá? Então, a onomatopeia, ela é a imitação de sons, barulhos, ruídos por meio de palavras. Então, quando você está lendo um texto e você encontra uma palavra que você lê e ela faz o sentido daquele som, é porque essa é a própria intenção do autor. Ele escreveu aquilo ali para que o som fosse representado na escrita. Vocês já pensaram como isso é desafiador? Você está escrevendo um texto e você quer imprimir para o seu leitor o significado de um som. Então você quer que quando ele leia aquilo, ele perceba que ali existe um barulho, um som, mas é um texto composto por palavras. Então a gente já tem esses pré-conhecimentos, né? Tem alguns que a gente acaba não conhecendo no momento, mas se a gente parar para pensar, a gente já percebe o que é, mas a maioria deles a gente já conhece. Como, por exemplo, esse do trim, trim. Quem ouviu isso e não sabia que era um telefone tocando, por exemplo, né? Então, essas são as onomatopeias. As interjeições, elas já são as palavras ou expressões que mostram a emoção, o sentimento, uma sensação ou estado de espírito. Então, como a pessoa se sente naquele momento. É uma expressão. Por exemplo, ufa ou bravo, que alegria! A gente vai conhecer alguns exemplos a seguir. Mas primeiro a gente vai dar uma olhadinha nos exemplos das onomatopeias. Essas imagens aqui estão presentes no seu livro. Eu sei que a letra está um pouco pequena aqui, mas você pode acompanhar aí na sua apostila. E a gente tem três categorias, digamos assim, de onomatopeias, tá? A primeira delas são os sons emitidos pelos seres humanos. Então, a gente emite vários tipos de sons que não são só as palavras que a gente fala, tá? E a gente acaba representando eles na escrita de uma forma comum para que os outros humanos também possam entender, né? Então, olha só, o kkkk é o nosso riso, digamos assim. Então, quando você vê algo escrito kkkk, você sabe que aquilo é um riso. É como se a pessoa estivesse rindo muito, tipo kkkkkk, ok? Nós temos também o BRRRR, que é o som do brrr. É quando a pessoa está com frio, com calafrio ou com medo, tá? Nós temos também o buá, 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 que é o som do choro, né? É representado na escrita pelo B-U-A, buá. É a representação, então, do som do choro. Nós temos também o cough, 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 que é a tosse, né, pessoal? Quando você lê cough, cough, você sabe que está fazendo barulho de tosse. Tem o smack, que é o de beijo. Smack é um beijo. E tem o que é o de sono, né? Aquele z que a gente vê em histórias em quadrinhos, sempre tem pelo menos um quadrinho lá que tem o balãozinho do personagem dormindo e aí tem o z, que é a representação do barulho do sono, tá? Agora, passando para a próxima categoria, nós temos ruídos e barulhos. O primeiro deles é o clique. Olha só, é como se a gente tivesse um interruptor, né? E quando a gente aperta, se tiver um clique do lado, a gente sabe que é o som de ligar ou desligar alguma coisa, tá? Nós temos também o ding-dong. Quem é que não sabe que ding-dong
é o som de uma campainha, né? Todo mundo sabe, a gente já viu isso nos desenhos, a gente já leu isso nas histórias em quadrinhos. É um conhecimento compartilhado. Então, quando a gente lê din-dom, a gente já sabe que tá falando, que tá expressando o som de uma campainha, tá? Aí tem também o fão-fão, que é a buzina, né? Onde a gente vê fão-fão, a gente sabe que tá expressando, então, o som da buzina. Tem também o toque-toque. É de alguém batendo na porta, né? Exprime esse som de alguém batendo na porta. Tem também o trim, que é o do telefone, que a gente já comentou anteriormente. E tem o tic-tac, 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 que é o som do relógio. Então, se a gente vê um tic-tac, a gente já sabe que está expressando esse som do relógio. A terceira categoria seria, então, dos sons emitidos pelos animais. Tem vários animais que produzem sons. E a gente também consegue representá-los através da escrita por essas onomatopeias aqui. Então, o au-au, todo mundo sabe que é o latido de um cachorro. Au-au, ok? Aí nós temos o zumbido de insetos, que é representado pelo bzzzzz, que é aquele bzzz. Esse é o som, ok? Nós temos também o cocorocó, que é da galinha, o som da galinha. Então, é representado pelo cocorocó. Tem também o grrrr, que é como se fosse o grunhido, né, de algum animal. Então, pode ser um cachorro bravo, tipo... Enfim, esse som aí, que é o grrrr. Tem também o miau, que é o som emitido pelos gatos. Miau, ok? E tem também, então, o mu, que é o som da vaca, do boi, etc., do gato, tá? Então, esses aqui são alguns exemplos de onomatopeias que eu trouxe para vocês, tá? Tem mais do que esses, prof? Tem, existem outros também, mas esses aqui são como se fossem os mais usados, né? Os principais, ok? Agora, então, eu trouxe alguns exemplos de interjeições. Nossa, prof, que tabela enorme! Pois é, pessoal, as interjeições, elas têm várias classificações também, tá? Eu vou citar algumas dessas aqui para vocês. Vocês podem olhar mais de perto depois no slide que eu vou postar aí junto com a aula. Mas... vamos dar uma analisada, né, em cada uma delas para a gente entender bem quais são, então, esses tipos de interjeições, tá? A primeira delas é a interjeição de advertência, quando você quer chamar a atenção de alguém. Então, alerta, cuidado, essas são algumas das palavrinhas que são utilizadas como interjeições de advertência. Quando você lê lá alerta ou cuidado, você sabe que aquilo está chamando a sua atenção, né? Nós temos também de afugentamento. O que é isso, prof? É quando você quer expulsar algo ou alguém. Então você fala fora, saia, rua. Isso são interjeições de afugentamento. Nós temos de alegria. Ah, ó, oiê. Ao invés de só oi, isso tudo exprime que a pessoa está alegre, né? Na própria fala dela, na própria escrita dela. Ela consegue, então, exprimir esse sentimento de alegria, tá? Tem também o de alívio, que é o tal do ufa. Quando você lê algo que está escrito ufa, um texto, né, enfim, você consegue perceber que houve, então, um alívio naquele momento, né? Animação é quando você quer animar alguém, então você fala força, vamos, coragem. Você está, então, passando uma animação, né? Ou para a pessoa, ou para quem está lendo, enfim. Temos também o apelo ou o chamamento, quando você quer, digamos assim, chamar mesmo alguém, tá? Então, você utiliza, por exemplo, alô, olá, ô fulano. Esse ô também é uma interjeição. Ou pode ser até o socorro. Realmente você está chamando alguém, né? Tem a interjeição de aplauso, que é o bravo, viva, parabéns! Tudo isso quando você está querendo, então, aplaudir alguém, né? Tem também o de aversão, que é aquele que você não curtiu. Então, você fala, ih, credo! Isso também é uma interjeição, tá bom? Tem o de cessação, que é aquele para acabar. Então, chega, basta. Isso é uma interjeição de cessação. Também tem a de desejo. Essa daqui a gente utiliza muito, tipo, ai, tomara, nossa, oxalá, pudera, enfim, tem um monte aí, né? Mas o tomara que é a nossa mais conhecida, tá?
aqui da nossa região, da nossa convivência. Tem também a de dor, que é o ai e o ui. Esses também são muito famosos. Essas interjeições a gente utiliza nas nossas mensagens de texto diárias, tipo, ai, pode ser de dor ou pode ser também de sentimento, tipo, ai, ai, enfim, tá? Tem também o de espanto. Quê? Ué? Puxa! Tudo isso tá mostrando que você ficou espantado com a informação, com o acontecimento, enfim. Tem o de impaciência, que é aquele que você manda, tipo, fica esperando, sabe? E tá meio impaciente. Tem o de incredulidade, ou seja, aquilo que você não acredita muito. Qual é? Barbaridade. Tudo isso são interjeições, pessoal. E por último, nós temos a de reprovação, que é tipo, francamente, como se fosse um fiasco, tá? Enfim, esses são alguns exemplos de interjeições. Tanto as onomatopeias quanto as interjeições, elas têm uma importância significativa no texto, porque elas exprimem, então, esses sons, esses sentimentos, esses barulhos, emoções, através da escrita. Se não fosse pelas interjeições ou onomatopeias, como é que a gente ia representar os sons nos textos, né? Seria praticamente impossível. Então, essa é a função das interjeições e das onomatopeias. Beleza, pessoal? Para finalizar esse assunto, então, eu trouxe algumas atividades para vocês que estão lá na parada obrigatória e no para fixar. A parada obrigatória vai da página 34 e 35 e o para fixar está lá na página 38. Se você tiver um tempinho a mais e quiser se aprofundar mais nesse assunto, você também vai poder resolver os exercícios das atividades complementares, né, da parada complementar, que está lá na página 35 a 37, ok? Agora, então, a gente vai começar com um novo conteúdo, que é sobre os sons e as suas representações na língua portuguesa, tá? Então, a gente já falou um pouquinho ali dos sons, da onomatopeia, das interjeições, e agora a gente vai ver, então, os sons que são, todos os tipos de sons que são representados na nossa língua, ok? A gente vai iniciar, então, agora a unidade 4, que está lá na sua página 40. Bom, como é um novo conteúdo, eu trouxe também uma nova palavra-chave para vocês, um novo versículo, um novo princípio e também quero esclarecer o objetivo aqui da nossa aula, tá? Então, a palavra-chave que eu escolhi foi escrita. Nossa, prof, mas a gente está falando de sons. Pois é, você já vai entender melhor o porquê. A escrita é aquilo que forma com caracteres ou letras, com uma caneta, com um lápis, com um estilo, com um gravador, enfim. Registra com o objetivo, né, de registrar ideias que os personagens e as palavras expressam ou de comunicá-las por sinais visíveis. Então, é algo que comunica, certo? O princípio bíblico que eu escolhi é caráter e o versículo está lá em Lucas 10, 26 e está dizendo assim, ó, e ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? Então, tá falando sobre como ele lê. Isso daqui quem falou foi Jesus. Tinha um doutor da lei lá que estava querendo questionar Jesus com o que estava acontecendo, o que ele estava ensinando. E aí ele pega e pergunta para Jesus, o que significa isso? Como que eu ganho minha salvação? E aí Jesus responde para ele, o que é que está escrito na lei? Como é que você lê? O que está representado aí na escrita? E aí ele fala para Jesus, então Jesus diz, então é isso que você tem que fazer para ser salvo, né? Mas enfim, a gente aborda depois isso daí lá no final da aula, junto com relacionar mais um pouquinho, tá? O objetivo da nossa aula, então, é conhecer a ortografia, os fonemas e as convenções da língua escrita, tá bom? Então, a gente vai entender como a gente representa a língua escrita na fala, que é através dos nossos sons. Para iniciar, a gente vai trabalhar, então, com a letra e o fonema. O que é uma letra? O que é um fonema? A gente sabe que para estabelecer qualquer tipo de comunicação, não basta conhecer só as palavras da língua portuguesa. Saber as palavras é fácil, mas a gente precisa ir além de só conhecer o vocabulário. A gente precisa compreender as questões ortográficas que regem a nossa língua. Se a gente soltar um monte de palavras aleatórias no ar, é muito difícil que a pessoa consiga
entender o que a gente está falando. Então, a gente precisa saber quais são as regras que regem a nossa língua para que ela seja comunicada de forma harmoniosa, para que a outra pessoa, ao ouvir a nossa mensagem, possa ter então a compreensão desses códigos que a gente está transmitindo, né? Ou seja, dessas palavras que a gente está falando. Tudo tem que ter então um modelo ali a ser seguido para que a pessoa que está falando com você possa entender o que é que você está dizendo. Então, para reconhecer esse funcionamento da nossa língua, a gente precisa entender quais são as leis combinatórias, que são referentes à correspondência dos sons e das letras. Como que a gente chega numa frase completa, com um sentido, né? Então, a gente precisa meio que quebrar ela em várias partes para entender de onde se origina, digamos assim, essa composição, né? Digamos assim, essas leis combinatórias. O que combina aqui, combina aqui, combina aqui, combina aqui, que forma então essa frase completa que traz um sentido para as nossas mensagens. A gente vai ver então a diferença, primeiramente, entre letra e fonema, tá? Então, a letra é a representação gráfica e o fonema é a representação sonora. Letra é algo que a gente vê, o fonema é algo que a gente ouve, tá? Então, o que está escrito ali, por exemplo, aqui, ó, letra L, isso é uma letra, mas se eu fizer é o fonema da letra L, ok? A gente vai dar mais uma olhadinha em quais são todas as letras e quais são todos os sons, tá bom? Então, para isso eu trouxe para vocês aqui, para falar um pouquinho sobre o nosso alfabeto. Ah, prof, fala sério, eu já sei tudo sobre o alfabeto. Será que você sabe mesmo? Preste bem atenção. Olha só, esse aqui é o nosso alfabeto da língua portuguesa. Essa imagem também está presente aí no seu livro, pode acompanhar comigo. Até 2008, então, até quando eu estava na 7ª série, 2008, as letras K, W e Y não faziam parte do nosso alfabeto. Então, elas eram letras que pertenciam ao alfabeto de outras línguas, mas da língua portuguesa não eram reconhecidos como letras do nosso alfabeto, né? Elas eram usadas, prof? Elas eram usadas em alguns nomes, em nomes de lugares, em palavras de origem estrangeira. Então, coloquei alguns exemplos aqui para vocês, ó. Por exemplo, Kátia, escrito com a letra K, nunca foi um nome abolido aqui no Brasil. Mas a gente sabe que a letra K era uma letra que não fazia parte do nosso alfabeto. Assim como Yuri, que se for escrito com Y, a cidade de Washington, show, player, enfim. Olha só, essas palavras têm W, Y, K, né? E são palavras que já eram veiculadas na nossa língua, mas a gente sabia que elas tinham, né, uma origem diferenciada. Aí, a partir de 2009, acho que não coloquei essa informação aqui, a partir de 2009, com a reforma ortográfica e tudo mais, essas letras, então, foram adicionadas oficialmente ao nosso alfabeto da língua portuguesa. Então, a partir desde 2009, essas letras K, W e Y fazem parte do nosso alfabeto. Antes, então, tinha 23 letras e hoje nós temos 26 letras que compõem o nosso alfabeto, ok? Já falando dos fonemas, a gente percebe que eles são aqueles que representam os sons produzidos pelos falantes. Então, essas unidades sonoras, ou seja, uma palavra inteira, ela tem um som extenso, digamos assim, né? Mas se a gente analisar cada junção desses sons, porque um som de uma palavra não é um som sozinho, ele é uma junção de vários sons. Então, esse agrupamento de sons, né, que formam as palavras de determinado idioma, são, então, os fonemas, tá? E uma coisa bem interessante é que a quantidade de letras e a quantidade de fonemas de uma palavra podem variar. Nem sempre uma palavra que tem 5 letras vai ter 5 sons diferentes. Às vezes, 2 letras fazem um som somente, que é o caso aqui, ó, da palavra corra. Eu coloquei aqui para vocês, ó. Corra, por exemplo, é uma palavra que tem 5 letras e 4 fonemas. Como assim? Eu vou explicar para vocês, olha só. Deixa eu escrever aqui, ó.
A palavra corra, se a gente contar as letras, é fácil, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 letras, certo? C-O-R-R-A, 5 letras. Mas quais são os sons que a gente tem aqui? A gente tem o som do C, que seria o K, K. A gente tem o som do O. Aí aqui no RR, a gente tem um som só, que é o R. Esse é o som do RR e as duas letras R's fazem um som só. E aqui nós temos o som do A, tá? Então nós temos 1, 2, 3, 4 sons somente. 5 letras e 4 fonemas. Tá ok? A gente já vai ver isso com mais detalhes pra frente, tá? Então agora a gente vai dar uma olhadinha aqui no alfabeto fonético, tá? Essa parte aqui também está presente aí no seu livro. Eu quero falar um pouquinho de cada um dos sons com vocês. Tem alguns que nem são existentes na língua portuguesa, esses aqui todos são, tá? Mas existem alguns sons que a gente nem tem na nossa língua portuguesa. Por exemplo, quando você vai aprender um novo idioma, se você vai estudar francês, ou holandês, alemão, enfim, outras línguas, né, outros idiomas, às vezes existem alguns sons que a gente não utiliza na nossa língua portuguesa. E por isso, às vezes, esse fato pode tornar a pronúncia um pouco mais difícil, porque é um som que a gente não está acostumado a produzir. Existem, sim, outros sons, além desses que a gente usa no nosso dia a dia. Mas a gente vai dar uma olhada, então, nesses sons aqui. Alguns que são um pouquinho diferentes eu vou colocar aqui no quadro para vocês, para a gente poder analisar juntos, então, essa parte do alfabeto fonético. Então, a gente tem o alfabeto das letras e a gente tem também o alfabeto dos sons, ok? Deixa eu colocar aqui para vocês alguns deles, tá? Então, vamos analisar juntos aqui da nossa tabela e o que for mais importante a gente passa aqui no quadro. Então, a primeira ali que a gente tem é o som do B, que é o B, B, tá? Os sons, eles são representados assim, ó, sempre escritos assim, tá? Ah, e também não é com essa letra aqui não, peraí. Tem que ser com essa letra aqui, ó. B, ok? Então é o B. Os que são mais comuns eu não vou colocar aqui não, só coloquei esse como exemplo, tá? Quando tiver um mais diferenciado a gente transcreve ali no quadro. Aí aqui nós temos o boi e o abrir. O B aqui faz o mesmo som. Boi, abrir, B, tá? Que é esse B. Perceba que você tem que juntar o lábio superior e o inferior, ó, B, para produzir esse som. No P, nós também temos que juntar os lábios e nós temos o som aqui, ó, pai, caprino. Então é o P. É esse som mesmo, que é o som do P. Ó, para você falar a letra P, você tem que fazer esse formato aqui na sua boca, né? Não tem como eu falar P sem juntar os lábios, é impossível. Se você tentar, você vai ver que você não consegue, tá bom? Aí nós temos do T, que é o tu, ou canto, é esse t, 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 tá? Nós temos o som do D, que é o dar, andar, tá? D, d, d. Esse é o som do D. Aí nós temos o som que é emitido na palavra casa, porco e que. Esse daqui é um importante para a gente colocar no quadro. Primeiramente, esse som é representado pela letra K, não pela letra C, porque o som é K, K, K. É o som da letra Q, da letra K, ok? E quais são os exemplos que ele coloca ali pra gente? Então pode ser o casa, que é uma palavra que começa com a letra C, né? Pode ser uma palavra que tem a letra C no meio da palavra, como é o caso de porco. E pode ser também o que é o que, o E, no exemplo aqui do que. O que, ele faz esse som aqui, ó, do K. Então, é como se fosse que, ok? Que. Essa daqui é o som. E esse daqui é a nossa grafia. Um pouquinho diferente, né? Vamos analisar mais alguns aqui, ó. Aí a gente tem o de guarda,
que é o som do G, que é o G, G, G mesmo, tá? G, G, é o som do G. Já no som do J, que é o já, genro, esse J, 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 esse é um som que tem um sinal diferente. Ele não é representado por letras, assim como a gente está vendo. Existem alguns fonemas que têm a representação por símbolos diferentes, tá? Então aqui, ó, o som do G é representado pela letra G, G, G. Mas o som do J, que é o J, J, é representado, então, assim, ó. Você pode olhar aí melhor no seu livro. Não é um número 3, tá? Ficou meio parecido com o número 3 aqui, mas não é bem o número 3. É esse daqui a representação do som J, tá? Aí nós temos o F, o som do F, que é F, F, F. Perceba como você tem que colocar os dentes aqui, ó. F, filha, afiar, ok? Nós temos o som do V, que é o V, V. Olha como vibra. V, vinho, uva, ok? Nós temos o som do S, que é o... Nossa, o som do S tem vários sons, né? Porque a gente tem o S, o SS, o Z, que fazem tudo um som parecido, mas não é a mesma representação. Então, aqui nós temos o saber, posso, céu e caça. Perceba que no som do S, a gente não precisa necessariamente escrever a palavra só com S, tá? Então, pode ser o saber, que é uma palavra que inicia com a letra S. Pode ser uma palavra que tenha o SS no meio da palavra. Posso, tá? Pode ser também escrito com a letra C. O som de S. Quando você fala céu, você sabe que é uma palavra escrita com a letra C, mas o som que tem aqui é o S, é o som de S. Então, céu. Você não fala quel com o som do C lá, que é o K. Você fala céu com som de S, tá? E também o caça, que também é com C cedilha aqui, ó. O cedilha também tem um som de S, às vezes, né? Que é o caça. Remete a esse fonema aqui, ok? Beleza até aqui? Vou apagar essa informação pra gente ter espaço para fazer a segunda coluna, então. Vamos dar uma olhada, ó. A gente tem alguns outros sons. Aqui a gente já viu o som do S, que é o S, ok? Tipo uma cobrinha. Muito bem, agora a gente vai ver qual é o próximo som. Aqui nós temos o som do Z. Z. Também vibra igual o do V, ó. Z. O Z é representado pela letrinha mesmo aqui dentro dos colchetes, né? E aqui é quando a gente fala com esse som de Z mesmo, que é o azar, que pode ser uma palavrinha com a letra Z, né? Zelo, azar. E também algumas palavras com a letra S, quando a gente tem a letra S aqui, ó. Casa. Eu não falo caça, caça. Eu falo casa, ok? Então esse S aqui tem o fonema Z, casa, casa, ok? Vamos ver mais um diferente aqui, ó. Nós temos o chave, encher. É o som do chiado, tá? Então, chave, encher. Olha só qual é a representação desse som. Nós temos um Tzinho, é um Tzinho, e nós temos uma cobrinha, tá? Então, esse daqui é a representação do som do chiado. Ó, que diferente. Até ficou um maior que o outro aqui, vamos arrumar. Senão não fica com excelência. Vamos lá, beleza? Então, esse é o som do sh. Agora a gente tem um outro som. Lembra que a gente já viu o som do D? Que tava lá, ó, cadê? Aqui, ó, dar, andar. A gente chegou num outro som, que é o que é o dia, CD. É um D diferente do dar e do andar. Diferente como, prof? Para mim é a mesma coisa. Realmente é bem semelhante, mas a representação do som é diferente. Então, a gente tem o Dzinho, tá? E nós temos aquele que parece um 3, mas não é um 3. Ok? Essa é a representação do ok? Aí nós temos do M, que é o mar, amigo.
Também tem que fechar aqui os lábios, ó. Mar, amigo. Tem o do N, que é o nada, cano, tá? Tem o do NH. Esse daqui é legal, ó. Também é diferente. Tem aqui, ó. Vinha, caminho. O N e o H juntos, eles fazem um som só. Então, se você for contar a quantidade de letras e a quantidade de fonemas das palavras com NH, sempre vai ter, no mínimo, um som a menos do que a quantidade de letras, porque o N e o H fazem um som só, tá? Aí tem o lama, calo, que é o som do L, tá? Tem o LH também, que fazem um som diferenciado, que é o filho, lhe, esse lhe, é um som diferente, que é representado aqui também, de outra forma. Vamos anotar aqui pra gente não deixar passar em branco, tá? Bem difícil de fazer esse negócio. Daí tem... essa daqui é muito importante. Eu até vou apagar para deixar um espaço maior, tá? Que é o som de caro e carro. Ro e ro, tá? Então, nós temos o som de um R só, representado pela letrinha R mesmo. Aqui, ó. R, tá? Esse é o som de caro estudante. Caro, nossa, é muito caro, tá? Ou então de cores, nossas, cores, r, tá? Esse é o som do r, desse Rzinho aqui. Já pro r, que é o RR, ou também o R no início de uma palavra, nós representamos pela letra R maiúscula. Tá? Então, aqui nós temos, ó, roda, não é roda, é roda. Então, o R tá aqui no início. Nós temos o também carro, tá? O RR também produz esse som aqui do R. Beleza? Tá indo fácil, né? Vamos continuar, então. A gente tem a última coluna aqui, pra gente conhecer os sons. Aqui nós temos o som de sh. Prof, mas já não tinha aqui no chave, encher? Pois é, esses dois sons também são bem parecidos, mas a representação deles é diferente. Então, ó, tem aqui esse chave e tem o xarope. O som, o que muda aqui na representação é que um tem o Tzinho, como se fosse o tch, tch. Tem como se fosse um som de T antes. Enquanto o outro é só o chiado mesmo, tá? Que é essa representação aqui. Bem parecidos, bem parecidos. Aí tem no som do I, que é o vir, bico, é o I mesmo, tá? Das vogais, né? O E. Tem o E e tem o E. Olha só, às vezes a gente fala, não é... Enfim, tem algumas palavras que a gente fala com o som de E e outras pessoas falam com o som de E, né? Mas... qual que é essa diferença? É da representação fonética. Então, quando você fala o E mais fechado, você está utilizando a representação do Ezinho mesmo. Aqui, ó, fonema E, com o E fechado, ó. Olha como a boca fica mais fechada. E. E quando eu quero falar tenho que abrir mais a boca, né? Então, é o som mais fechado. E também tem o som mais aberto, que é o E, que é o pé, café, chulé, tá? Então, e também não precisa só com acento, tá? Tem ali, ó, ferro, ferro. Ninguém fala ferro. Nossa, isso aqui é feito de ferro. É feito de ferro. A gente sabe que a palavra ferro tem o som aberto, né? Aí tem o do A, que também é representado pela letrinha A mesmo, que é o tanto A com acento quanto A sem acento, tá? Pá, chá. Tem o do O, tem o do U, que é tudo pelo som da vogal mesmo. Morro, força, bambu, caro. Tem algumas palavras que são escritas com O, mas que tem som de U, tá? Às vezes a gente fala, tipo, com o som de U no final, mas quando vai escrever a gente sabe que é com a letra O. Tem o I, que às vezes é representado pelo som da letrinha J, mas ele é um I. Então, às vezes ele também pode ser representado aqui, tá? Pelo J. E por último tem o som do U, que é representado pelo W também, que é um pouquinho diferente, mas que pra gente é muito parecido, tá?
Então, ele pode ser U, pode ser o som de W também, que representa ali da letra U, que é pau, água, tudo que é com U mesmo. Som de U, tá? Beleza, pessoal? Vamos ver o que mais que tem aí pra gente aprender hoje? Deixa eu deixar o quadro limpo aqui pra gente poder seguir sem distrações, né? Então, vamos ver o que tem aqui de próximo. Haha, peguei vocês, acharam que tinha mais coisa, né? São as nossas atividades, tá? Então, na parada obrigatória, vocês vão fazer ali na página 48, 3 exercícios. O exercício de 8 a 10. Beleza? Essa é a tarefa dessa atividade. Agora, a conclusão que eu trouxe para vocês é um relacionar sobre o nosso princípio bíblico nesse conteúdo novo que a gente aprendeu hoje, né? Então, a gente viu ali desde o início nas onomatopeias, das interjeições, também agora com as letras e com os fonemas, né? Como é importante a gente saber unir as letras e os fonemas, né? Os sons, para entender bem, então, como é que isso foi formado, né? Tem uma coisa que eu ainda quero passar para vocês antes de falar da conclusão, que é o seguinte: como que um significado é formado? Então, ele vem desde uma letrinha e aí ele se junta para formar uma sílaba, por exemplo. Deixa eu só juntar a sílaba aqui mesmo, tá? Então, aí vem duas letras já formam uma sílaba. E depois, na junção de sílabas, a gente constrói palavras, tá? Ao juntar palavras, a gente constrói frases. E essas frases geralmente imprimem um significado, se assim forem respeitadas nas nossas regras, tá? Então, a casa é bonita. É uma junção de letras que formaram vogais, que formaram palavras, certo? Ó, vogais, e que acabam na junção das palavras, formando então as nossas frases completas, que imprimem pra gente um significado. Então, a importância, né, de cada parte, né, dos fonemas, das sílabas, das letras, das palavras em si, e claro, a importância da escrita também, porque desde antes da Bíblia ser escrita, os humanos já sabiam, já reconheciam a importância, né, de ter esses registros, para que alguém pudesse ler no futuro, para que a gente pudesse interpretar aquela mensagem, para que ela não fosse só transmitida oralmente, né? Então, ao a gente adquirir esse conhecimento da escrita, né, de como funciona a nossa língua, a gente está, então, entendendo mais a funcionalidade desse conhecimento que a gente tem, desses elementos trabalharem juntos. Como que eles funcionam juntos? Através desses conhecimentos que a gente vai adquirindo. E isso traz, então, um significado pra gente. Ele imprime significado nos nossos registros comunicativos, tá? Por isso, então, a gente consegue se comunicar eficazmente, porque a gente entende quais são esses elementos que compõem a nossa língua e coloca em prática, então, para que isso ocorra da maneira mais clara possível e com uma funcionalidade eficaz, tá bom? Essa foi a nossa aula hoje, então. Eu espero ver vocês na próxima semana. Nós estamos fazendo algumas lives de língua portuguesa, tá? Então, a gente já fez nas quartas-feiras, agora a gente vai começar a fazer nas sextas-feiras. Eu espero que vocês possam participar. A gente faz nas lives correção dos exercícios das atividades e também um momento para vocês tirarem dúvidas. Então, fiquem à vontade para participar. Eu incentivo todos vocês a se conectarem. Se tiverem alguma questão para enviar, podem ficar à vontade para postar lá no PDA, tá bom? E a gente vai se falando e nos vemos na próxima videoaula. Até mais!